Olá, seja bem-vindo de volta à nossa série de aulas da Semana do Cálculo 2.0. Aqui é o Juan e eu vou te acompanhar nessa semana gratuita, repleta de aulas de cálculo, preparadas com muito amor e carinho por mim e por toda a equipe fantástica de professores do Responde Aí, que abraçaram essa ideia e se entregaram de corpo e alma para te mostrar que é possível sim aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. E hoje, eu, você e os mais de 15 mil alunos que estão participando da Semana do Cálculo vamos juntos colocar em prática o passo a passo do método que eu te mostrei na aula anterior, preparando você para superar todas as barreiras de aprendizado que estão te impedindo de aprender cálculo de verdade. Antes de mais nada, se você caiu agora nesse vídeo, eu preciso garantir que você tenha assistido a primeira aula. Isso porque na aula passada eu te contei da grande descoberta que nós fizemos aqui no Responde Aí, que finalmente explica por que você pode estar passando por tanta dificuldade para aprender cálculo. Nessa aula eu dei detalhes do porquê que matéria dada não existe. Eu sei que essa frase é bastante forte, mas na aula eu expliquei que isso é verdade porque a grande dificuldade que você passa em cálculo surge a partir do que você deixou de aprender ao longo dos anos. E isso pode parecer óbvio para você, mas a verdade é que mesmo sabendo disso, o método tradicional de ensino, adotado na maioria dos livros e das aulas, continua ignorando essas lacunas de aprendizado. E você não vai conseguir aprender cálculo sem superar esses buracos de conhecimento. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o nosso método e vai conseguir tirar o máximo possível das aulas práticas que eu vou te mostrar a partir de agora. Agora, se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. E para começar, eu vou te propor um desafio. Durante toda a Semana do Cálculo, eu vou mandar um exercício por dia lá na nossa comunidade do Telegram. E vai ser nesse canal, junto com milhares de outros alunos, que você vai ter a chance de exercitar tudo que você está aprendendo na Semana do Cálculo. E ao final de cada dia, eu vou passar a resolução em vídeo de cada uma dessas questões, utilizando, é claro, o método que te faz aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Lembrando que esse desafio só vale até sexta-feira, 14 de agosto. Depois disso eu vou encerrar o desafio no nosso canal. Então, se você ainda não está na nossa comunidade exclusiva no Telegram, é só você pausar esse vídeo agora e clicar nesse botão gigante aqui embaixo. E ao final da aula de hoje, você vai ser capaz, sim, de pegar um exercício de cálculo e entender exatamente o caminho que você deve seguir. Você vai aprender a lidar com a incerteza que bate toda vez que você vê uma questão como essa aqui. Eu sei que olhando para ela, nesses 5 segundos, já pode ter vindo uma mistura de sentimentos, insegurança, medo, dúvida e frases como tem muito X nessa questão, eu não sei nem como ler isso. E a verdade é que o maior problema com essa questão é que você vai precisar de muitos conceitos de matemática básica, tal como frações, produto notável, Bhaskara. E eu entendo que você não pode parar o seu curso de engenharia para lembrar todos esses conceitos. Eu entendo que você não tem tempo para parar tudo o que você está fazendo e revisar todos esses conteúdos. E é por isso que nós fizemos o nosso método. E eu te prometo que ao final desse vídeo você vai ter aprendido o cálculo e a matemática básica ao mesmo tempo. Tudo isso que eu estou te prometendo para a aula de hoje foi o que aconteceu com mais de 2.000 alunos do Responde Aí. Eles falavam para a gente desses 3 problemas que eu te contei agora. 1. A dificuldade de base que trava o seu entendimento do cálculo. 2. A insegurança na hora de resolver uma questão. E 3. A falta de tempo por causa da rotina puxada. Se você já sentiu pelo menos um desses problemas na pele, você precisa ouvir atentamente como que a Anitta conseguiu superá-los. Olá, meu nome é Anitta. Eu sou do Centro de Ciências Agrárias, SECA. Eu estou cursando o 4º período do curso de zootecnia
eu tinha muita dificuldade com exatas, tanto que fui reprovada. E ainda devo as disciplinas de exata. Porém, no início da quarentena, meu sobrinho me enviou um link da Semana do Cálculo. Assisti aos vídeos, gostei e passei a entender o assunto. E ver que posso pagar essas matérias sem medo. Porque o Responde Aí ensina de uma forma clara e didática e eu super recomendo, vale muito a pena. E para te entregar tudo isso na aula de hoje e de amanhã, nós vamos resolver juntos aquela questão que eu te mostrei logo antes. Calma, eu sei que você ainda está assustado com ela, mas confia em mim, porque eu te garanto que até o vídeo de amanhã você vai ter entendido tudo o que precisa saber para resolver essa questão. Nós vamos resolver ela juntos! Beleza, e aí, tá preparado para encarar com tudo o desafio da Semana do Cálculo? Você tá lembrado qual que é? Vou te mostrar aqui, ó, olha só. O nosso desafio para a Semana do Cálculo é resolver esse limitezinho aqui que tem uma cara um pouquinho assustadora, né? A gente olha e fica um pouco intimidado, mas a nossa promessa aqui para você é que a gente vai começar a resolver esse limite hoje e amanhã, na próxima aula, a gente vai encerrar e você vai ter entendido passo a passo tudo o que precisa para conseguir resolver esse exercício e vários outros muito parecidos. E talvez você esteja pensando, né, antes de começar a resolver um limite, eu gostaria muito, Juan, de entender de verdade o que é um limite. Eu olho para isso aqui e eu não sei nem ler. Como é que eu faço para ler isso aqui? Então vamos lá, o primeiro passo de um limite é saber como ler. Isso aqui a gente vai ler da seguinte maneira. Isso é o limite quando x tende a 1, tender a 1, Juan. O que significa tender? Já vou explicar para você o que é isso. Vamos só terminar de ler. Isso aqui é o limite quando x tende a 1 dessa função, que é uma função grandinha. Né? Tem uma raiz, então nossa função toda está dentro de uma raiz. Então é raiz de 2x ao cubo, né? 2x elevado a 3, mais 4x ao quadrado, ou seja, elevado a 2, menos 6x. E tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1. Tá? Então, limite quando x tende a 1 desse negócio todo aqui. Mas, Juan, o que significa, né, tender a 1? Olha, essa palavrinha tender, na verdade, a gente usa para simbolizar que o x está se aproximando do número 1, mas ele não é o número 1. Ele é um valor bem pertinho do 1, sem de fato ser igual a 1. E aí talvez você está se perguntando, mas por que a gente tende a 1? Por que a gente não pode simplesmente dizer que o x é igual a 1? E é uma excelente pergunta, né? Por que a gente não pode dizer que o x é igual a 1? Então a primeira coisa para a gente entender o porquê do limite é testar. Vamos fazer isso? Vamos colocar o x igual a 1 aqui nessa função para a gente ver o que acontece, tá? Então vou colocar aqui um igual. Vamos botar aqui embaixo para a gente ter espaço. E vamos substituir ali. Onde tiver o x, eu vou colocar o valor 1. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ficar com raiz. Eu repito essa raiz grande aqui, né? 2 vezes 1 elevado a 3, ou seja, 1 elevado ao cubo, tá? Mais 4 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 6 vezes 1, tá? Então eu peguei o numerador aqui. Onde tinha x, eu coloquei o número 1. Vamos ver embaixo aqui agora. Embaixo, eu vou ficar com 1 ao quadrado, menos 1. E aí eu vou fechar aqui a minha raiz. E aí, como é que eu faço essa conta? Vamos lá, vamos olhar para o numerador primeiro. Vou repetir aqui a raiz. E aqui a gente vai ter que lembrar da potenciação, né? Lembra? A potenciação é sempre uma multiplicação repetida. Então, esse 1 elevado a 3 nada mais é do que 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes. Só que 1 elevado a qualquer número dá ele mesmo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, esses caras aqui, ó, esse e esse vão dar 1. E multiplicar por 1 dá ele mesmo. Então, 2 vezes 1 vai dar simplesmente 2. Olha como vai ficar simples. Aqui eu vou ficar com 2, 4 vezes 1 eu vou ficar com 4, então 2 mais 4, menos 6 vezes 1 eu vou ficar com 6. Legal? Então o numerador já está um pouquinho mais bonitinho. Vamos ver o denominador. 1 ao quadrado, a gente já viu, né? 1 elevado a qualquer número vai continuar sendo 1,
menos 1, que eu estou repetindo aqui. Vou fechar a minha raiz e vamos terminar essa continha. 2 mais 4 dá 6, menos 6 dá 0. E olha lá, em cima deu 0. E embaixo? 1 menos 1 também deu 0. E tem a raiz aqui, né? Nesse caso, essa raiz nem vai fazer diferença, porque a gente encontrou 0 sobre 0. Independente de estar dentro de uma raiz, fora de uma raiz, seja lá como for, esse 0 sobre 0 é uma coisa que a gente chama de indeterminação. O que é uma indeterminação? Indeterminação nada mais é do que algo que a gente não consegue calcular, é um valor indeterminado. Ou seja, essa minha funçãozinha aqui, ela não funciona, ela quebra quando x é igual a 1. E é justamente por isso que a gente vai precisar do limite. Porque mesmo a função não estando definida ali naquele ponto, pode ser que ela se aproxime de um valor. E o limite vai ajudar a gente a encontrar que valor é esse que a minha função se aproxima quando x está pertinho de 1, mesmo que ela não funcione quando x é igual a 1. Então essa é a ideia do limite. E isso aqui que a gente fez agora é, na verdade, o primeiro passo de qualquer questão de limite. Vamos combinar aqui, ó, nosso primeiro combinado. Anota aí. A primeira coisa que você sempre tem que fazer em qualquer questão de limite é substituir o valor que o x está atendendo para ver o que acontece. Pode ser que você não encontre uma indeterminação e a sua questão acabe ali. Se você achar uma indeterminação, aí você tem que fazer alguma coisa. E eu já vou te adiantar que normalmente esse alguma coisa que vai ser o caso aqui nessa nossa questãozinha é fatorar. Juan, o que é fatorar? Fatorar nada mais é do que uma maneira chique de dizer que você vai pegar a sua função e você vai escrever de uma nova forma. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar essa função, escrever ela de uma nova forma, de maneira que ajude a gente a simplificar e desaparecer com a indeterminação. E, na verdade, tem várias estratégias para fazer essa fatoração. Hoje eu vou te mostrar 2 dessas estratégias que já vão ajudar a gente a avançar nesse limite, beleza? Então vamos lá, começando com a primeira estratégia de hoje, que é evidência, colocar coisas em evidência. Talvez você já tenha aprendido a fazer isso em algum momento na sua vida, mas isso pode ter passado batido e você esqueceu, e eu estou aqui para te lembrar. Então vamos lá, você repara comigo, vamos olhar para o numerador. Você consegue reparar comigo que todos esses carinhas aqui do numerador têm x neles? Cada um deles. Esse aqui tem x, esse aqui tem x e esse aqui tem x. Quando isso acontece, a gente diz que o x, na verdade, é um fator comum. E a gente sempre vai poder pegar o fator comum e colocar ele em evidência, beleza? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui esse termo comum e colocar ele em evidência. Mas, Juan, eu não sei ainda o que é colocar em evidência. Eu vou te mostrar aqui agora. Estou repetindo aqui o limite. Vou repetir aqui a minha raiz, tá? E esse carinha que está aqui, o que é colocar em evidência? O fator comum, você vai deixar ele de castigo aqui do lado de fora. E você vai abrir um parênteses. E dentro desse parênteses aqui, você vai repetir toda a sua expressão, só que dividindo pelo número que você botou de castigo, tirando ele. Então, ó, esse x aqui que eu coloquei de castigo, eu vou pegar cada um desses termos e dividir por ele. Então, 2x ao cubo, se eu colocar o x em evidência, x ao cubo é x vezes x vezes x, 3 vezes. Se eu tiro um deles, eu vou ficar com x ao quadrado. Então, ó, eu vou deixar aqui 2x ao quadrado. Legal? Vamos avançar um pouquinho. Mais 4x ao quadrado. Se eu dividir por x, vou tirar um deles, eu vou ficar com 4x. E seguindo adiante, esse menos 6x. Se eu dividir por x, tirar um deles, eu vou ficar com menos 6. Beleza? Legal. Então, o numerador a gente conseguiu fatorar de alguma maneira. A gente escreveu de uma forma diferente. E o denominador? O denominador não tem nenhum fator comum, então a gente não vai fazer nada. A gente vai só repetir ele. Beleza? Então, ó, x ao quadrado menos 1. Repetimos o nosso denominador aqui. Beleza. Mas será que a gente consegue avançar mais um pouquinho colocando esse cara, usando a ferramenta, a estratégia de colocar em evidência mais uma vez?
Ah, Juan, eu não estou vendo aqui agora o x se repetir, né? Aqui tem x, mas aqui não tem. Aqui embaixo você já falou pra gente que não dá. Mas a gente não pode só colocar letras em evidência. Algumas vezes a gente consegue colocar números em evidência também. Ah, Juan, mas todos os números aqui ó, são diferentes. Ó. Aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 6. Não tem nenhum fator comum. Tem sim, porque quando a gente estiver falando de números, para encontrar os fatores comuns, a gente vai ter que ver múltiplos comuns. E se você olhar bem, todos esses números aqui ó, são pares. Ou seja, todos eles são múltiplos de 2. Então a gente pode colocar o número 2 em evidência. Olha só como é que vai ficar. Aqui o nosso limite ó, vai ficar da seguinte maneira. Limite, quando x tende a 1, que eu estou repetindo, né? Vou repetir aqui a nossa raiz. Beleza? E o 2 eu vou colocar em evidência, ou seja, o 2 vai ficar de castigo do lado de fora. Então, ó, ele vai ficar junto com o x. Eu vou escrever 2x, beleza? E aí, ó, eu vou repetir dentro desse parênteses todos esses termos, cada um deles dividindo pelo número que eu coloquei em evidência, ou seja, dividindo por 2. Então, esse 2x ao quadrado vai virar x ao quadrado. Dividir por 2 ficou x ao quadrado. Esse 4x, quando eu dividir por 2, vai virar mais 2x. E esse menos 6, quando eu dividir por 2, vai virar menos 3. Legal? Então, coloquei o 2 em evidência também e consegui fatorar mais um pouquinho a minha expressão. Então, agora, eu vou só repetir o denominador, né? A gente já viu que não tem nenhum fator comum nele. E vou fechar aqui a minha raiz. Beleza, então ó, consegui usar uma estratégia de colocar em evidência para fatorar um pouquinho a minha expressão. Vamos ver então qual que é a nossa segunda estratégia para fatorar mais um pouquinho essa expressão aqui. Vamos lá. A nossa segunda estratégia vai ser um negocinho chamado produtos notáveis. E aí de repente você pensa, não, produtos notáveis, tem tanto tempo que eu estudei isso que eu não lembro mais. Eu vou ter que parar tudo para relembrar esse cara. E não, você não vai ter que parar tudo. É aí que está a grande diferença de você parar para revisar toda a matemática e estudar cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Provavelmente, quando você estudou produtos notáveis pela primeira vez, você foi apresentado a uma lista interminável de produtos notáveis e teve que decorar um monte de coisas. Na verdade, aqui para os limites, alguns são importantes para a gente, não todos. E a gente pode otimizar o nosso tempo, beleza? E eu vou trazer para vocês aqui hoje o produto notável mais importante de todos, que é justamente esse aqui. Ah, Juan, mas aí tem um monte de letra, eu não entendi nada do que está escrito aqui. Beleza, então vamos ver devagarzinho. Na real, a única coisa que essa expressão aqui está dizendo para a gente é que esse carinha que está aqui do lado esquerdo pode ser escrito de uma maneira diferente, ou seja, pode ser fatorado dessa forma aqui. Então, se a gente encontrar algo desse formatinho aqui, a gente pode transformar em algo desse formatinho aqui. Tá bom, Juan, mas não tem nada desse formato. Esse formato aqui, o que que é? É um número qualquer ao quadrado menos um número qualquer ao quadrado. E não tem nada disso aqui. Tem sim, só que está escondido. Olha só, tá vendo aqui no nosso denominador que eu tenho x ao quadrado menos 1? Pensa comigo. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, não é? Então, no lugar desse 1 aqui, a gente pode escrever 1 ao quadrado. E olha só, esses carinhas ó, têm exatamente o mesmo formato. Então, eu posso sair daqui e chegar aqui. É só comparar. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o meu A é o X e o meu B é o 1. Eu vou simplesmente substituir aqui. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá, vou colocar aqui o nosso produto notável para a gente consultar e vou repetir aqui esse limite. Vamos ver o que acontece. Esse limite aqui, então, vai ficar dessa forma, olha. Limite quando x tende a 1 do quê? Vou repetir aqui a minha raiz. No nosso numerador, a gente não vai usar nenhum produto notável, a gente vai só repetir o que a gente já encontrou. Então, 2x vezes x ao quadrado mais 2x menos 3.
Tudo isso dividido por... E aí vamos lá. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra? O A é o X e o B é o 1. Então, a gente vai substituir para isso aqui, ó. A menos B vai virar X menos 1. Então, aqui, ó, eu vou colocar X menos 1. E A mais B vai virar, adivinha? X mais 1. Então, olha lá. Essa expressão aqui, a gente conseguiu escrever de uma outra forma, ou seja, fatorar dessa maneira aqui. Então, eu vou fechar a minha raiz aqui e a gente já conseguiu avançar mais um pouquinho no nosso limite. A gente está avançando para chegar muito perto de conseguir resolver essa questão. Só tem um ponto agora, que é o seguinte. Olha esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, a gente não consegue ainda fatorar com o que a gente já aprendeu, né? Esse termo daqui não tem nenhum fator comum, então a gente não pode colocar nada em evidência, e esse cara não se encaixa nesse produto notável que a gente aprendeu, então também não dá para usar. Vai ficar faltando uma estratégiazinha para a gente aplicar nesse termo aqui e fechar esse limite. Mas essa estratégia a gente vai olhar amanhã, beleza? Mas assim, eu queria também aproveitar esse momento para perguntar para você, você se deu conta do que aconteceu aqui nessa aula? Olha só o que você já fez hoje. Olha aqui comigo. Nessa aula aqui comigo, sem você perceber, você aprendeu tanto o cálculo quanto a matemática básica. Deixa eu jogar minha cara aqui para o lado para você conseguir ver direitinho. Pronto, agora sim. Você aprendeu tanto o cálculo quanto a matemática básica sem nem perceber. Aqui na parte do cálculo foi uma parte um pouco mais conceitual, onde você entendeu de uma vez por todas o conceito de limite e você viu um dos termos mais importantes que mais vão aparecer quando a gente estiver aprendendo limite, que são as indeterminações. Aqui hoje a gente viu um exemplo delas. E na matemática básica, que é justamente a mão na massa de tudo que a gente fez, você aprendeu a colocar termos em evidência e você aprendeu produto notável. O produto notável mais importante de todos. Beleza, pessoal? Então, não subestime o poder de finalmente conseguir aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Na próxima aula eu vou passar para você a estratégia que está faltando para a gente conseguir resolver esse desafio aqui. Beleza, pessoal? Ah, e uma coisa que é importante. Talvez você esteja pensando aqui que nesse limite você consegue resolver por L'Hopital se você já ouviu falar nesse cara. Se você não ouviu falar, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você já ouviu falar do L'Hopital, o nosso desafio é resolver esse cara sem usar L'Hopital. Beleza, pessoal? Então, ó, fica aqui comigo que eu tenho mais umas coisinhas para falar com você hoje. E para fechar a nossa segunda aula, eu queria responder algumas perguntas que eu tenho recebido. Desde a aula de ontem, muitas pessoas vieram me perguntar sobre esse método que eu venho falando para você. E eu recebi perguntas como: Juan, eu gostei bastante do método de vocês, e como que eu faço para ver mais exemplos? Como que eu consigo ter acesso a mais aulas? E a verdade é que, apesar de tentar explicar o máximo possível, não dá para ensinar tudo em apenas uma semana. Isso porque o conteúdo de cálculo é bem extenso e é preciso praticar a matéria com exercícios para fixar bem o seu aprendizado. Assim como as duas estratégias que eu te expliquei aqui, existem muitas outras e a gente não vai conseguir abordar todas elas só aqui na Semana do Cálculo. E é por isso que nós temos sim uma solução completa em que explicamos tudo o que você precisa saber sobre cálculo e eu vou te dar mais detalhes sobre essa solução nas próximas aulas. Aplicando esse novo método que você acabou de descobrir, você nunca mais vai sentir que a falta de matemática básica está te impedindo de avançar na faculdade. Mesmo que já faça muito tempo que você pegou num livro de matemática e por isso não consegue pegar tudo de primeira. Mesmo que do nada o seu professor comece a usar umas expressões matemáticas que você não entende e fica perdido na aula. Mesmo que você esteja sofrendo para estudar e não esteja entendendo absolutamente nada. Isso porque aqui no Responde Aí, todos os conteúdos são exatamente como esse que eu estou resolvendo com você, onde você aprende o cálculo e a matemática básica ao mesmo tempo.
Pela primeira vez, você pôde ver com os seus próprios olhos a prova disso. Como você pôde ver nessa aula de hoje, nós explicamos tudo que você precisa do cálculo, como ler um limite, o que é uma indeterminação, sem deixar de lado o passo a passo da matemática básica, frações, como colocar em evidência, produtos notáveis. No conteúdo do Responde Aí, matéria dada não existe e você vai ver tudo que precisa para aprender cálculo. Só com esse novo método você já consegue aprender cálculo sem travar nas questões e recuperando todo o tempo perdido de matemática básica. Nunca mais você vai ficar travado em uma questão de cálculo. Nunca mais você vai sentir aquela insegurança no momento que você senta para estudar. Você não vai encontrar essa técnica em nenhum outro lugar. E é isso que faz com que o Responde Aí tenha uma metodologia única e que já ensinou mais de 45 mil alunos em todo o Brasil. E em poucos dias eu vou abrir uma oportunidade exclusiva para você fazer parte do time de alunos do Responde Aí. Mas eu vou dar mais informações sobre essa oportunidade no decorrer da semana. E amanhã, como prometido, eu também vou terminar a nossa tão temida questão. A gente já avançou bastante nela hoje, mas você ainda precisa de uma estratégia final para fechar de vez a resolução dessa questão. E essa estratégia é uma das mais utilizadas em questões de limites. Então não esquece de trazer o seu caderninho para a próxima aula para anotar tudo. Além disso, ainda essa semana eu vou liberar todas as resoluções da lista de exercícios que a gente passou aqui embaixo. Se você ainda não baixou a lista e tentou resolver, ainda dá tempo de praticar essas novas estratégias que você aprendeu. E para fechar a aula de hoje, eu só tenho um último pedido para você. Eu quero muito te ouvir, então comenta aqui embaixo. Eu consegui, se você já conseguiu resolver algum exercício da lista que eu passei na primeira aula. E se você ainda não conseguiu resolver os exercícios, tá tudo bem. A semana de cálculo tá só começando e ainda tem muito conteúdo para você ver que é possível sim aprender cálculo e matemática básica ao mesmo tempo. Lembrando que tudo que você fala para mim aqui me ajuda demais a produzir um conteúdo cada vez melhor para você. Além disso, se você ainda não entrou na nossa comunidade do Telegram, clica agora nesse botão aqui embaixo e participa do desafio da semana. Essa é a sua chance de treinar tudo que eu te ensinei aqui hoje e ainda aprender com os milhares de alunos que também estão passando pelos mesmos desafios que você. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui comigo e eu te espero amanhã para a nossa terceira aula da Semana do Cálculo. Um beijão e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Júnior, cursei a Faculdade de Física e também a Faculdade de Biologia e hoje estou participando de um processo seletivo de mestrado na Universidade Tecnológica do Paraná, tá bom? Eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o curso, a proposta do curso do Responde Aí, né, sobre matemática, sobre cálculo. Né. Eu queria contar um pouquinho o porquê que eu optei pelo Responde Aí, mesmo nessa altura do campeonato, já no processo de finalização do curso de Física e mesmo pós o curso de Física. Bom, é o seguinte, quando você estuda cálculo, por incrível que pareça, o cálculo não é o problema. O grande problema são os pré-requisitos que o cálculo admite que você já tem, né? Eu lembro muito bem que os professores falavam que toda matemática, a partir do 8º ano do ensino fundamental, seria relevante para os estudos do cálculo. E aquilo lá me desesperou, porque afinal de contas a minha primeira graduação ela foi em biologia. E eu fiquei 10 anos depois da minha formação como biólogo, como professor de biologia, sem praticamente ver nada de matemática. E eu lembro muito bem que durante a minha graduação eu fiz iniciação científica em física molecular e biofísica, né? A gente estudava estrutura moleculares e tinha uma rapaziada da física que mandava muito bem. E eram duas coisas que eu desejava quando eu olhava. Eu falava assim, ó, eu ainda vou aprender a programar
e vou aprender sobre essas fórmulas matemáticas e físicas que tem aí. O tempo passou e veio a oportunidade para eu fazer a bendita física, né? Que é apaixonante, né? E o que aconteceu? Eu me deparei com um problema da matemática. E foi um trabalho de garimpo muito grande, mesmo a faculdade dando suporte, foi um garimpo muito grande. E quando eu encontrei, de certa forma, responde aí. Já após a graduação, agora iniciando se Deus quiser, o mestrado, o que aconteceu? Eu quis dar uma revisada em toda a matemática para não chegar com buracos. E aí sim, eu estou trabalhando atualmente, estudando matemática, e o Responde aí me dando um suporte muito grande, tá bom? É isso aí, pessoal, recomendo a todos que utilizem essa maravilhosa ferramenta, porque mais uma vez, a matemática, o estudo da matemática, o estudo do cálculo depende dos pré-requisitos, e nisso eles não vão deixar buracos no seu aprendizado, tá bom? Um abração, galera, fica com Deus aí, bons estudos e bons ventos.